Olá, queridos, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 38ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos estudando a unidade 7, os heróis da fé. E o assunto que abordaremos hoje nessa aula é a fé em Jericó e os heróis da fé, conhecidos e desconhecidos, que está em Hebreus, do capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 40. O autor segue o seu catálogo de exemplos de heróis da fé, fazendo referência à queda de Jericó e à fé de Raabe. No entanto, neste ponto, ele percebe que será incapaz de continuar a exibir a mesma plenitude de exemplos, e por isso passa a mencionar alguns nomes, falando de modo geral sobre a maneira pelas quais a verdadeira fé se manifesta. Muitas pessoas de grande fé experimentam grandes vitórias mediante sua habilidade para suportar o sofrimento e o martírio, mas, mediante a fé, todos somos vitoriosos de uma forma ou de outra. O autor termina o seu longo artigo a respeito da fé, salientando o fato de que todos esses heróis da fé foram capazes de atingir o seu objetivo final, de bênçãos e cumprimento final de promessas, crendo em Cristo. E pergunta: o que é que fazem os leitores de Hebreus no presente momento? A família da fé, como observamos, forma uma unidade. Deliberadamente, o autor ignora a jornada de 40 anos do Egito a Canaã. Ele quer indicar que o povo de Israel se recusou a exercitar a fé e que, pela falta de fé, eles pereceram em sua desobediência. Exceto Josué e Calebe, todos os israelitas que tinham 20 anos de idade ou mais morreram no deserto. Seus filhos e filhas demonstraram fé no Deus de Israel quando eles venceram a fortaleza da cidade de Jericó. O autor também enumera os heróis da fé conhecidos e desconhecidos. Em vez de descrever seus feitos da fé, o escritor meramente registra os nomes daqueles homens conhecidos da Escritura. Os versículos seguintes, o autor resume o sofrimento físico que os heróis da fé sofreram. Eles foram mártires pela causa de Deus. Pela fé, venceram ainda, mesmo que perdendo a vida. E por último, o autor que usou a expressão pela fé ao longo de todo o capítulo 11 quer dizer que o pela fé é o fio de ouro que caracteriza a vida e os feitos do povo de Deus. E conclui elogiando esses heróis da fé, incluindo os leitores de sua epístola na bênção de Deus. Assim estudaremos hoje a fé praticada na Terra Prometida, a conquista da fé. O autor passa do Êxodo à conquista da Terra Prometida, de Moisés a Josué. Dois fatos são mencionados: a fé que derruba a muralha e a fé que recebe salvação. Veremos também as proezas da fé, o preço e a recompensa da fé. A fé que experimenta o livramento sobrenatural de Deus e a fé que suporta o sofrimento profundo e o martírio sem vacilar. A fé que espera a concretização da promessa. Veremos as lições que podemos tirar do capítulo 11, na qual encerraremos a nossa aula de hoje, o estudo dos heróis da fé. Mas antes de começar a nossa aula, temos que dar os nossos recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar os irmãos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas no YouTube. Vocês entram no YouTube e digitem hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula, e vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra, participem das nossas aulas deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e também divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar antes de iniciar essa aula.
Senhor Deus, maravilhoso e gracioso Pai, em mais uma aula suplicamos a sua graça e iluminação para compreendermos o estudo proposto na aula de hoje. A fé praticada na Terra Prometida, a conquista da fé e a proeza da fé, o preço e a recompensa da fé. Sabemos que sem sua intervenção em nossas vidas, nossa fé jamais será firmada. Ajuda-nos a mudar o nosso entendimento para que possamos fazer o que é bom, agradável e perfeito à sua vontade. Assim, nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém. A fé em Jericó e os heróis da fé, conhecidos e desconhecidos. Vamos ler Hebreus capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 40. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vimos aqui do versículo 30 a 40 do capítulo 11 de Hebreus a conquista e a proeza da fé. Destacamos 2 fatos: a fé que derruba muralhas e a fé que recebe salvação. Destacamos 3 verdades da fé: a fé que experimenta o livramento sobrenatural, a fé que suporta o sofrimento desumano e o martírio sem vacilar, e a fé que espera a concretização da promessa. Vamos agora descrever cada um desses destaques. O autor aos Hebreus passa do êxodo à conquista da Terra Prometida, de Moisés a Josué. 2 fatos são mencionados. Em primeiro lugar, a fé que derruba muralhas. As muralhas inexpugnáveis de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, ruíram pela fé. Esta é a fé da conquista, a fé que desconhece impossibilidades. A fé inabalável abala as estruturas mais sólidas da terra. A fé nas promessas de Deus ergue o brado de vitória e vê o impossível acontecer. Cercar Jericó durante 7 dias exigiu uma alta qualidade de fé coletiva, porque parecia completamente fútil aos espectadores pagãos que não tinham ideia alguma daquilo que Deus podia fazer no poder. A fé frequentemente requer a convicção de que Deus pode realizar o que parece ser impossível. Em segundo lugar, a fé que recebe salvação. O caminho da fé não apenas deve ser aberto para Israel, mas também para todo o mundo. Raabe é gentia, pagã e prostituta, mas põe sua confiança em Deus e é salva com sua família. Seu nome aparece na galeria dos heróis da fé e brilha na linhagem do Messias. Vimos isso lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5. Não existe prova mais clara da salvação pela fé do que esse acontecimento, que assinala que a salvação é para os gentios também. Raabe posteriormente se casou com Salmão e deu à luz a Boaz, que se casou com Ruth. E o filho de Ruth, Obed, foi pai de Jessé. E Jessé foi pai do rei Davi.
Vimos isso lá em Mateus, no capítulo 1, do versículo 5 a 6. Segundo Calvino, fato que aqueles a quem pertencem à mais elevada excelência são de nenhum valor aos olhos de Deus, a não ser quando avaliados pelo prisma da fé. E em contrapartida, aqueles que dificilmente teriam um lugar entre os incrédulos e pagãos são adotados na companhia dos anjos. As proezas da fé, o preço e a recompensa da fé nos traz 3 verdades solenes que devemos entender. A fé que experimenta o livramento sobrenatural de Deus é o primeiro. Depois de fazer um passeio por vários juízes de Israel, mencionando ainda Davi e Samuel, bem como vários profetas, o autor destaca como esses homens de fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada, tirando a força da fraqueza, fazendo-se poderosos em guerra e pondo em fuga exércitos. Ele menciona ainda como mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Essa é uma descrição de uma fé que contempla os milagres, triunfa nas aflições e vê as intervenções soberanas e sobrenaturais de Deus, trazendo poderoso livramento ao seu povo. Vimos no texto que os crentes obtiveram vitória material, pois subjugaram reinos, êxodo moral no governo por praticarem justiça e recompensa espiritual ao alcançarem promessas. Vimos também formas de libertação pessoal, os animais ferozes, ao fechar a boca de leões, de poderes naturais, ao extinguirem o poder do fogo, da tirania humana, ao escaparem ao fio da espada. Observamos também a obtenção de dons pessoais, a origem da força sendo que é da fraqueza que tiraram forças, o exercício da força, que fizeram-se poderosos em guerra, e o triunfo da força, que puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Com 300 homens, Gideão venceu o exército medianita. Baraque, debaixo da inspiração de Débora, reuniu 10.000 jovens e derrotou os terríveis e superiores exércitos de Sísera e os seus 900 carros de ferro. Sansão lutou sozinho e desbaratou os filisteus, vencendo-os em sua vida e em sua morte. Jefté, filho ilegítimo, odiado pelos seus irmãos, escorraçado de casa, pela fé, se tornou um valente e libertou o seu povo das mãos dos amonitas. Davi venceu um urso, um leão, um gigante e os exércitos dos inimigos. Samuel foi fiel a Deus no meio de uma geração que caminhava galopantemente para a apostasia. Daniel viu Deus fechar a boca dos leões. Mesaque, Sadraque e Abidnego viram Deus extinguir a violência do fogo. Elias escapou à espada da morte pelas mãos ímpias de Jezabel. Ezequias, da fraqueza, tirou forças, vencendo o poderoso exército de Rabsaqué. Eliseu afugentou os exércitos sírios. A viúva de Sarepta e a mulher de Sunem receberam pela fé a ressurreição de seus mortos. Todos esses experimentaram milagres pela fé e viram o livramento de Deus. A fé demonstrada pelos crentes do passado é uma reprovação à instabilidade espiritual de alguns crentes do presente. Por isso Calvino afirmava: visto que a graça a nós concedida é mais rica, seria um absurdo que a nossa fé fosse menor. O segundo ponto que quero chamar a atenção é a fé que suporta o sofrimento desumano e o martírio sem vacilar. Depois de falarmos de alguns que viveram pela fé, vamos falar agora de outros que morreram pela fé. Pela fé, alguns escaparam ao fio da espada, e pela fé, alguns morreram. Deus livra uns da morte pela fé e leva outros mediante a morte também pela fé. As pessoas que receberam milagres não tiveram mais fé, nem foram mais piedosos do que aqueles que foram torturados e morreram pela fé. Os dois grupos estão na mesma galeria de heróis da fé. O escritor passa a descrever como alguns foram torturados pela fé. Outros ainda são escarnecidos e açoitados, suportando algemas e prisões pela sua fé.
Há também outros que foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andando como peregrinos, necessitados, afligidos e maltratados pela fé. Esses homens, mesmo vivendo errantes pelos desertos, pelos montes, covas e antros da terra, são grandes aos olhos de Deus. Esses mártires da fé, humilhados na terra e considerados indignos de viver, são reconhecidos no céu, pessoas das quais o mundo não era digno. Vale a pena ressaltar que todos os apóstolos de Jesus foram mortos, e mortos pelo viés do martírio. O único que não foi martirizado foi o apóstolo João. E mesmo assim, na velhice, ele foi banido para uma ilha, a ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano. A fé nem sempre nos livra do sofrimento. A fé nem sempre nos poupa da morte. A fé, porém, sempre honra a Deus. E Deus sempre honra os que vivem e morrem pela fé. O terceiro ponto e último destaque que fizemos é a fé que espera a concretização da promessa. Depois de uma peregrinação pela história da redenção e mencionar os grandes heróis da fé, agora o autor diz que essas pessoas, embora não tenham obtido bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Elas não viram o Messias, não fizeram parte da nova aliança, não entraram na gloriosa cidade que estavam buscando. Na verdade, nunca tiveram em mãos nenhuma das coisas que haviam firmado no coração. Eles foram guardados para que juntos pudéssemos então desfrutar com eles a bem-aventurança eterna. Os fiéis da antiga aliança e da nova aliança estão lado a lado. Quando Jesus voltar em glória, os mortos ressuscitarão e receberão um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E então todos nós que estamos em Cristo entraremos na glória juntos com Abraão, Isaque e Jacó. Eles serão aperfeiçoados juntamente conosco e juntos entraremos no reino celestial. Porque Deus tem somente um povo, um rebanho, uma família, uma igreja. Glória a Deus por isso. O propósito de Deus é reunir todas as coisas sobre um só cabeça, ao mesmo tempo. Um só povo de todos os povos, línguas e nações. Uma nova nação eleita, a igreja dos primogênitos. Os crentes do Antigo Testamento tinham seu coração fixo no céu, e nós também. Entraremos juntos na cidade prometida, ali chegaremos de mãos dadas. Portanto, o que é necessário não é uma volta às cerimônias e rituais do Antigo Testamento, como pensavam os leitores originais dessa carta, a segunda geração de cristãos. O que necessita é que tenhamos fé autêntica. Somente pessoas de fé entrarão no céu. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passaremos às nossas considerações finais. Augusto Nicodemos destaca 6 conclusões importantes a respeito desse capítulo que encerramos hoje. Primeiro, é de extremo conforto para nós essas listas de heróis da fé mostrarem pessoas que não eram perfeitas. Segundo, boa parte desses heróis da fé são pessoas desconhecidas. Terceiro, a fé que essas pessoas tiveram não era um salto no escuro, ou um esforço feito para acreditar em algo que não sabiam ser verdadeiro, mas uma confiança firme em Deus e nas suas promessas, ainda que essas promessas apontassem para coisas futuras e invisíveis. Quarto, a fé nem sempre nos livra de problemas, angústias, sofrimentos e adversidades. 5. A fé, sendo verdadeira, sempre conduz a atitudes, ações e decisões práticas. E 6. Deus tem apenas um povo, cuja fé é nele, nas suas promessas e na promessa da vinda do Messias. Os crentes do Antigo Testamento, mencionados em Hebreus capítulo 11, tinham somente fragmentos da revelação de Deus. Com esses pedacinhos, eles perseveraram na fé.
Nós que temos a revelação total de Deus em Jesus Cristo, devemos lutar mais firmemente para fazer a vontade de Deus. Uma pequena luz do conhecimento os conduziu ao céu, mas o sol da justiça agora resplandece sobre nós. Que justificativa apresentaremos se ainda estivermos apegados à terra? Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estudarmos as suas Escrituras. O estudo de hoje nos impulsiona a lutar firmemente para fazer a sua vontade. Os heróis da fé que vimos personifica cada um de nós que dispõe a te servir, crendo em sua palavra e em suas promessas. A fé depositada em ti nos fará superar limites, conquistar, desconhecer impossibilidades, salvar e alcançar livramentos sobrenaturais. Através da fé, alcançaremos vitórias materiais, moral e recompensas espirituais, libertação pessoal e dons pessoais, força para lutar, força para triunfar. E quando reconhecemos as nossas fraquezas, é que o Senhor opera o seu poder através da nossa humildade e obediência. Assim, Senhor, nós te pedimos, nos conceda a graça de desenvolver em nós a fé necessária e alcançarmos humildemente a submissão e obediência. Agrada-te, Senhor, e glorificando o seu nome com as nossas vidas, nós podemos louvar o Senhor. Assim nós oramos, nós te bendizemos e te pedimos. Agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus. Assim, queridos, nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco. E a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.